Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre o nosso módulo de introdução, do nosso treinamento. Módulo de introdução do nosso treinamento, nós vamos falar sobre a história e também as classes de RLV. A história de RLV é interessante sabermos porque como que você vai trabalhar numa área ou tem uma relação com uma área de onde você não compreende como que aconteceu, como surgiu, como foi a origem, né? E outro ponto também são as classes de RLV, isso é importantíssimo. Infelizmente, hoje no mercado de RLV, nós conseguimos encontrar ainda, infelizmente, pilotos e supervisores e até mesmo superintendentes que não compreendem muito bem as classes de RLV. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Falando sobre a história de RLV, apenas aqui um resumo, né, desse capítulo, na verdade, desse módulo do treinamento. O RLV ele nasceu de uma demanda militar no início, né? Então tivemos o Torpile, também o Pegasus, e à medida que as demandas foram crescendo com a necessidade de atuação em águas submarinas, porque na verdade o RLV tem atuação subaquática, mas o início da demanda foi submarina. Foi com demanda militar para questões de material bélico, ou seja, para poder encontrar minas e também poder transportar e retirar material bélico do fundo do mar. Então tivemos aí alguns modelos iniciais, que são os modelos como os Curve 1 e Curve 2, né, o Curve 1 e Curve 2, e foram modelos já de intervenção. Olha que interessante. No início era apenas, óbvio, inspeção, chegar lá e poder identificar algum tipo de equipamento ou até material bélico no fundo, e depois, logo em seguida, a demanda por intervenção. Como assim intervenção, Ada? A intervenção de você ter manipuladores no RLV, no veículo, para que você pudesse manipular, para que você pudesse intervir com o meio externo através do RLV. Então, o Curve 1 e Curve 2 foram RLVs já dotados, em especial o Curve 2, com manipuladores para que fosse feita a intervenção nos materiais encontrados no leito marinho. Depois, óbvio, a demanda se tornou industrial, né? Muitas demandas da indústria, isso que é interessante, elas nascem, a origem é com o militarismo. E aí depois é aplicado então para a indústria. E a indústria offshore, por incrível que pareça, não só a RLV, mas na sua grande maioria, tem uma participação militar gigantesca. O RLV não foi diferente. Então, em seguida, com as demandas industriais, começaram a utilizar os RLVs para observação e acompanhamento de mergulhadores, coisa que a Marinha, inclusive a Marinha Americana, a Marinha Russa também já faziam há muito tempo. E aí começa então o mercado com os RCVs, os RLVs elétricos, acompanhando o mergulho, realizando inspeções, apenas material visual, e as demandas começam a crescer também com a exploração em águas cada vez mais profundas, a necessidade de intervenção e utilização de ferramentas. E aí nasce a demanda com os RLVs World Class. Então, falando um pouco sobre história, é claro que quando você ler e quando tivermos aí a oportunidade também de realizar uma aula totalmente dentro desse capítulo, vamos falar um pouco mais sobre a história. Mas o mais interessante é entendermos como nasce a necessidade do RLV, qual a origem, e depois entendermos as classes. Então, falando um pouco sobre as classes de RLV, antes de entrar na questão das classes, é importante compreendermos que temos dois tipos de RLV, independente de classe. São os RLVs de intervenção e os RLVs de observação. E se eu fosse colocar em uma ordem, né, ordem cronológica, os RLVs de observação chegaram antes e depois evoluíram também para os RLVs de intervenção. Aí sim eu tenho a divisão das classes. E como se divide as classes? Nós temos 5 classes de RLVs. Isso é interessante esse ponto porque eu já fiz palestras, já realizei palestras em várias universidades no Brasil, universidades renomadas, que eu encontrei erros em definições, como são 3 classes de RLVs. Não, são 5 classes de RLVs. E começando pela classe 1, são os RLVs apenas de observação. Temos também os RLVs classe 2,
Os ROVs classe 2 são ROVs de observação e que também permitem o transporte de pequenas cargas e pequenas intervenções. Mas o produto dele não é força, não é potência, e sim ele é um upgrade. Além de você de ter a observação, você tem a possibilidade de intervenção com o meio externo. O que o veículo classe 1 não permite. O veículo classe 1 ele é apenas observação, apenas geração de imagem. Não há a possibilidade de nenhum tipo de intervenção com o meio externo, nem com o leito marinho. Os ROVs classe 3 já são os ROVs que nós chamamos de veículos e ROVs para trabalhos pesados, os ROVs de trabalho, por isso o Work Class, classe de trabalho. Esses ROVs, sim, além de gerar imagem, ele tem a possibilidade de intervenção com o meio externo para construção, intervenção com ferramentas, intervenção com manipuladores, intervenção com sensores. Então, são ROVs dotados de alta potência para realizar os serviços industriais em águas rasas ou profundas. Então, classe 3 é o maior, vamos dizer assim, é o maior número de veículos adotados no mercado da indústria, vamos dizer assim, na indústria offshore. Os ROVs de observação têm grande aplicabilidade, mas para águas rasas e também serviços mais leves. Os ROVs Work Class já são ROVs muito mais completos, então em contratos de intervenção, contratos geralmente também de utilização dos ROVs em águas profundas e ultraprofundas, normalmente utilizamos os veículos Work Class, porque mesmo que não precise, pessoal, de ferramentas pesadas, vai ser necessário para o contrato ou para o escopo do projeto a utilização de sensores. E sensores que não são sensores leves, pequenos, são sensores, vamos dizer assim, que vão ali demandar peso, força-peso, e também carga, talvez, também energia e sinais do ROV para que eles possam funcionar em sua plenitude. Então, nós temos aí o ROV classe 1, vamos recapitular, classe 1, ROVs apenas de observação. ROVs do tipo classe 2 são ROVs de observação, mas que também permitem o transporte de pequenas cargas e também pequenas intervenções. Então, se eu pegar um ROV de observação e coloco nele uma pinça, um gancho, ele já se torna um ROV classe 2. É fácil fazer essa mutação, essa alteração de classe entre o classe 1 e o classe 2. O que não é a realidade para o classe 3. Eu não consigo transformar simplesmente um classe 1 em classe 3, um classe 2 em classe 3. Por quê? Porque aí demanda também a questão de potência, não é só a questão de ter um manipulador, mas tem a questão de potência, profundidade, tudo isso envolvido. Agora, interessante, até aí alguns podem compreender, mas quando chegamos em classe 4, classe 5, a maioria começa a ter dificuldade. Classe 4 são os trenchers, que são tratores submarinos. São ROVs específicos para atuação com leito marinho, que são os enterradores de cabo. São esses ROVs responsáveis, por exemplo, quando você interliga continentes, com fibra ótica, cabo de energia. Esses trenchers são ROVs, são veículos operados remotamente, mas são ROVs muito específicos para essa atuação no leito marinho, os enterradores de cabo. E os classe 5? Classe 5 é bem interessante estudarmos sobre classe 5, porque o pessoal confunde, mas o classe 5 como que... Isso é o que mais confunde. O que eu queria passar para vocês é uma maneira fácil de compreender, é que se você não consegue enquadrar esse ROV em classe 1, 2, 3 ou 4, ele é um classe 5. Mas como, um classe 5? Como que eu consigo saber com exemplos? Por exemplo, os ROVs classe 5 são os ROVs de atuação militar, os classe 5 também são os ROVs tripulados, que existem, e os classe 5 também são os ROVs em protótipo. Os protótipos também são ROVs classe 5, que são protótipos. ROVs que ainda não estão em escala comercial, que estão sendo testados, que são projetos específicos, são ROVs de classe 5. AUVs não são ROVs, pessoal. Muitos confundem. AUVs são classe 5. Não. AUVs não são ROVs, portanto, não são classe 5. Por muitos anos houve esse engano. Isso já é totalmente já confirmado no mercado.
que os AUVs não são ROVs, portanto não são classe 5, então não confundam, tá bom? Então classe 1, ROVs de observação, apenas observação. Classe 2, observação que permitem então o transporte de pequenas cargas ou também pequenas intervenções. Classe 4 são os trenchers ou tratores submarinos. Voltando para o classe 3, são os work class, ROVs para trabalhos pesados. ROVs geralmente de potência hidráulica, mas também podendo ser elétricos se tiverem potência. E os classe 5, que são os protótipos, ROVs com atuação militar, ROVs de resgate e também os ROVs tripulados, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí fazendo um briefing sobre o nosso mercado de ROV, sobre também as classes de ROV, um pouco da história. Agora é importante saber, é importante perguntar, você sabe o que é um ROV? Você sabe o que significa ROV? Voltando aí um pouco sobre a sigla ROV, a sigla significa Remotely Operated Vehicle, ou seja, veículo operado remotamente. Quando eu falo sobre ROV, pessoal, não chame o ROV de robô. O ROV, o veículo, nós chamamos de veículo e não robô. Isso é muito interessante no mercado. Às vezes, quando o pessoal não tem muita intimidade com a ROV, fala o robô. Não, robô é algo diferente, é um outro conceito. Nós falamos sobre veículo, tá? O veículo, tanto que o ROV, esse V da sigla é vehicle, que é veículo, tá bom? Então, são veículos de operação remota. E quando eu falo remoto, não quer dizer que é wireless, né? Ele tem um cabo, né? Um cabo armado, TED, tem um umbilical dele conectado, mas o remoto é porque eu opero ele à distância. Então, ROV é uma sigla para veículo operado remotamente. Não esqueçam, tá bom? Remotely Operated Vehicle. Então esse é apenas um briefing sobre o nosso módulo em introdução, onde falamos um pouco sobre a história, lá vocês vão ver muito mais, óbvio, a história do ROV, a origem do ROV e suas classes, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês no próximo módulo.